Bom dia, mundo. Bem-vindo para mais uma versão de Novas Perspectivas. Hoje vamos falar sobre reestruturação societária. Meu nome é Kieran McManus, sou homem branco, de cabelo branco, usando óculos. Estou aqui no escritório de São Paulo hoje. Estou usando uma camisa azul e branco, um blazer escuro. Atrás de mim tem uma janela com desenho. E aí, para quem está nos juntando pela primeira vez, vamos comentar alguns itens de logística. A sessão está sendo gravada, essa gravação seria enviada para você depois do evento. O mais importante é que você pode fazer suas perguntas durante o evento e quem fizer mais perguntas que ainda não ganhou o chocolate vai levar o chocolate. Então, a gente gosta de receber perguntas e essa aqui é a sua chance de ganhar chocolate. Aí pode nos acompanhar nas redes sociais. Dentro da quem estiver assistindo, você já pode entrar para ver a apresentação, pode baixar a apresentação e pode ter acesso a todas as publicações que a gente vai comentar. E a gente recomenda a utilização do Google Chrome para a melhor experiência. O evento é registrado para fins de pontuação CRC, para quem tem registro ativo, e aí tem nosso e-mail de contato. A nosso evento Novas Perspectivas, estou fazendo esse evento desde 2018. Antes disso, fiquei algumas décadas rodando pelo Brasil, fazendo eventos físicos, e aí, a partir do momento que foi permitido pela CRC para fazer eventos pontuados online, a gente começou nossos eventos online. E aí tem nosso site, e aí talvez a dica aqui é marcar na sua agenda tudo quarta-feira, 9 horas, e colocar o link para o nosso site, porque você pode se inscrever direto pelo site. E aí tem essa playlist com os vários eventos já feitos. Tem mais que 400 horas dos eventos já feitos. Também no nosso site tem a inscrição. Então, quem quiser se inscrever, ou se quiser inscrever alguém, é simplesmente entrar no nosso site e aí pode colocar os dados simples que já daria para se inscrever. Lembrando também, os últimos eventos que fizemos, sempre recebemos pedidos para os links dos últimos eventos. Então, aqui tem os últimos 10 eventos. Lembrando que nosso próximo evento, na semana que vem, vamos falar sobre reforma tributária, e aí aqui vamos falar dos aspectos sistêmicos, fiscais, contábeis, no nosso evento na semana que vem. Aí, falando de nossos panelistas de hoje, eu vou pedir para elas se apresentam. Leila, você quer se apresentar? Bom dia a todos, eu sou a Leila, sou uma sócia de Geostex aqui na PwC Brasil, sou uma mulher branca de cabelos castanhos, médios claros, estou com uma blusa marrom clara, no meu fundo tem uma janela do escritório com desenhos por detrás algumas plantas. E vai ser um prazer estar aqui com vocês durante essa manhã. Isso. Legal. Eu espero, Leila, que você avisou as pessoas atrás de você que eles estão sendo filmados, a gente vai acompanhar as movimentações deles no evento de hoje. Mas, vamos lá. Melissa, você quer se apresentar? Sim, bom dia, Kieran. Vocês me ouvem? Sim, claro. Ok. Bom dia a todos. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, uso óculos, tenho cabelos na altura do ombro levemente encaracolados, estou usando um colarzinho de pérolas, uma blusa com motivos geométricos em tons de branco, preto e cinza, um blazer preto e estou no escritório de acordo com Kieran McManus na sala mais bonita que temos no escritório, a sala instagramável. Então, atrás de mim nós temos uma parede de vidro, com os desenhos da PwC e temos uma luminária atrás de mim e também pessoas trabalhando ali nas mesas fora desta sala.
Então, espero que a nossa conversa seja ótima. Fico à disposição para responder quaisquer perguntas. Muito obrigada. Isso, legal, Melissa. O destaque aqui é o Jardim Suspensa, em cima do Luminária. Só para colocar Vamos lá, o Daniel, você quer se apresentar? Claro, Kira. Bom, primeiramente eu queria agradecer pelo convite da PwC de poder debater esse tema tão interessante que são reestruturações societárias. E eu sou sócio aqui da Loeser Radar Advogados, da área de societário e fusões e aquisições. Bom, eu sou um homem branco, com olhos e cabelos castanhos claros. Eu estou aqui no meu home office e estou usando uma blusa branca com um terno azul. Legal. Muito obrigado, Daniel. E Léo, você quer se apresentar? Claro, claro. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Leonardo Deloso, eu sou sócio aqui da PwC, da área de fusões e aquisições. Tenho pele clara, pele branca, cabelos, os poucos que me restam, castanhos. Estou usando óculos e estou usando uma camisa branca. Estou aqui na sala do escritório de Curitiba, com a parede branca ao fundo e um quadro de motivos aí de vegetação. Vai ser ótimo participar desse evento aqui e trazer um pouco da nossa visão aqui sobre o tema de reestruturação. Legal, muito obrigado. Léo, e a Melissa, você vai passar nas publicações aqui? Vamos lá, Kiran. Muito bem. Nossas primeiras publicações. Operações de M&A no Brasil, transações anunciadas em 2023, um estudo da PwC. Temos mais um estudo da PwC, Estratégia de M&A e Captura de Valor da Transação. Passando nas próximas publicações. Tendências globais de M&A no setor de consumo, em 2023. O papel das funções de gestão de riscos, controles internos e auditoria interna na integração de M&A, um paper bem interessante, bem esclarecedor em relação a estas áreas. Próximas publicações, pessoal. Publicação de número 5, Transações Societárias e Preço de Aquisição, outra publicação da PwC. Publicação de número 6, outra publicação da PwC, Combinações de Negócios, uma publicação com 371 páginas, mais técnica contábil. Então, para o nosso público aí de contadores e controllers, é indispensável. Próximas publicações, publicação de número 7 da PwC, Tendências Setoriais em M&A. Publicação de número 8, também da PwC, Fusões e Aquisições. Vocês podem observar que nós temos muitas publicações em relação ao tema. Publicação de número 9, Pesquisa sobre Tendências Digitais em Operações em 2024. Publicação de número 10, uma publicação da Strategy N, a Estratégia de Negócio. Finalmente, publicação de número 11, as normas contábeis aplicáveis, que sejam elas o CPC 15R1, de combinação de negócios, o CPC 31, ativo não circulante mantido para venda ou operação descontinuada, CPC 32, tributos sobre o lucro. Temos normas de auditoria aplicáveis também, a NBC-TA 250, NBC-TA 315, essa aqui para os auditores que estiverem nos ouvindo. E, finalmente, o nosso 5º Annual Global Investor Survey, que já está disponível para preenchimento. Então, já temos esta pesquisa disponível para preenchimento no site que está indicado. É uma pesquisa que leva aí, pessoal, 15 minutinhos, e é importante a participação do nosso público no Brasil para que a gente tenha resultados interessantes para o Brasil, assim como resultados no resto do mundo. É uma pesquisa global que a PwC realiza anualmente. E com isso, Kiran, acho que podemos passar para a nossa pesquisa de opinião, correto? Isso mesmo, já mandei aqui o primeiro pesquisa. Muito bem, pessoal. Então, pesquisa de número 1. E agradeço a participação de todos, como sempre, né, para a gente fazer o nosso aquecimento do nosso webcast. Então, pesquisa de número 1. Quando for comprar uma empresa,
quais métodos de valorização do negócio são utilizados. E podemos aqui escolher mais de uma opção. Primeira opção, projeção de fluxo de caixa descontado. Opção de número B, múltiplo de EBITDA ou EBITDA. Opção de número C, múltiplo de receita. Opção de número D, valor justo dos ativos e passivos adquiridos. Número E, ou letra E, capitalização de mercado, ou market cap. F, transações recentes com acionistas. E G, não sei responder. Olha, eu estou dando exatamente esta disciplina para os meus alunos. Se algum aluno meu responder não sei responder, eu vou puxar orelhas, pessoal. Aqui a nossa resposta está mostrando, quase 30% das pessoas elegeram a opção A, ou seja, projeção de fluxo de caixa descontado, que efetivamente é uma das métricas mais utilizadas no mercado, Opa, agora passou para 27%, porque os números vão mudando, pessoal. Então, eu vou atualizando vocês aqui real time, tá bom? E a alternativa de número D, 24%, valor justo dos ativos e passivos adquiridos, que é exatamente o que segue a normativa contábil. A terceira alternativa votada aqui, mais votada, foi a alternativa de número B de bola, 19% múltiplo de EBITDA, tá? Então, os três itens aqui mais votados, pessoal. Acho que encerramos, Kiran, a P1. Isso. Muito bem. Vamos dando aqui o segundo. Então, encerramos a pesquisa de número 1. Estes 3 itens foram efetivamente os mais votados, gente. Projeção de fluxo de caixa, valor justo de ativos e passivos adquiridos e múltiplo de EBITDA. Muito bem. Então, vamos para a pesquisa de número 2. Quais são os principais objetivos de uma aquisição? Também estou dando isso para os meus alunos, hein, pessoal? Vamos lá, muita atenção. Pode escolher mais de uma opção. A, redução de custos. B, maior participação no mercado. C, aumento da escala produtiva ou ganhos de escala. D, investimento em novos nichos. E, sinergias de mercado. F, expansão das operações para outros países, entre outros. Estamos falando aqui de expansão geográfica. G, benefícios fiscais. Ou H, não sei responder. Muito bem. Estamos aqui, aparentemente, numa base bem equilibrada. Então, o que tem mais destaque dentre as opções votadas, até o presente momento, é a opção B, maior participação no mercado, com cerca de 20%. Pessoal, as demais opções estão praticamente empatadas entre 12% e 15%. Temos 0,2% de não sei responder. E a opção A de 8,7% redução de custos, mas todas as demais opções estão praticamente empatadas. Então, na maior parte das empresas, entendemos que os profissionais têm essa visão de que as aquisições funcionam em 20%, para fins de maior participação no mercado ou aumento de share, e algo muito próximo aí em relação às demais alternativas, ou seja, ganhos de escala, investimento em novos nichos, sinergias, expansão geográfica, benefícios fiscais, estão todos muito próximos. Muito interessante, muito interessante. Ou seja, a estratégia pode ser bem diversificada no sentido de aquisições, Podemos adquirir empresas ou ativos por diversos motivos, e para diversas finalidades. Vamos para a pesquisa 3, Kiran? Sim, mandei pesquisa 3 agora. Muito bem, então vamos lá, pessoal. Pesquisa de número 3. Quais são os principais passos antes de se fechar uma aquisição? Pode, de novo, escolher mais de uma opção. Alternativa A. Definir o alinhamento estratégico da reestruturação. Alternativa B.
avaliação econômica do target, ou da empresa-alvo que se está adquirindo. Alternativa C, due diligence. E aí, esse quesito due diligence inclui due diligence financeira, legal, trabalhista, fiscal e ambiental. A alternativa D, pesquisa sobre a empresa e sua administração. Alternativa E, negociação do preço. Alternativa F, negociação dos termos contratuais. Alternativa G, acordo final entre as partes envolvidas e seus assessores. E alternativa H, não sei responder. Eu acho que a gente deveria tirar essa alternativa H, não sei responder das questões, hein, Kira? Mas essa aqui, o pessoal falou que tem que ter isso para ter uma referência para aquelas pessoas que realmente não sabem. Então, se sempre coloca estatisticamente requerida. Tá bom, tá justo. Temos 0,2% que não sabe responder. Vamos lá. O item de mais destaque, pessoal, como pessoalmente eu esperaria, é a due diligence, financeira, legal, trabalhista, fiscal e ambiental, com cerca de 24%, ainda assim bem baixo. Eu, pessoalmente, esperaria um índice maior aí de due diligence, que costuma ser o que leva mais tempo durante uma transação ou uma negociação de aquisição, né, de M&A. Mas, tendo isso em vista, que a due diligence considerou aí 24%, demais itens de destaque A e B, ou seja, definir o alinhamento estratégico da reestruturação e avaliação econômica do target, ou da empresa-alvo, com cerca de 15%, portanto, empatados esses dois itens. E aí temos os demais itens razoavelmente empatados também, entre 10% e 13%. Ou seja, pesquisa sobre a empresa e sua administração, negociação do preço, negociação dos termos contratuais e acordo final entre as partes envolvidas, itens aí próximos a 10%, 10%, 12%, tá? De fato, destaque maior para due diligence. Como pessoalmente eu esperaria, como eu falei para vocês, é o que costuma, dentro de uma transação, tomar mais tempo, da negociação e do fechamento do deal. Tudo bem, Kiran? Você acha que podemos passar para a pesquisa 4? Isso, mandei a pesquisa 4 agora. Ok. Vamos lá, pessoal. Pesquisa de número 4. Na diligência, para avaliar a aquisição de um negócio, o que você considera principalmente? E podemos aqui escolher mais de uma opção. Você considera principalmente, alternativa A, principais contratos. Alternativa B, informações financeiras. Alternativa C, principais clientes e fornecedores. Alternativa D, acesso às informações. Alternativa E, cláusulas de proteção no contrato de compra e venda. Alternativa F, benefício fiscal do ágio e mais-valia da aquisição. Alternativa G, impacto no resultado consolidado. E alternativa H, não sei responder. Muito bem, pessoal. Os nossos resultados até o momento estão mostrando destaque para a alternativa B, ou seja, informações financeiras com 21%. Não é um destaque exacerbado, né? Não é muito acima das demais alternativas, mas é levemente acima, agora 22%. Levemente acima das demais alternativas. Então, na diligência, a princípio, são consideradas informações financeiras em primeira instância. Em segunda instância, temos aqui a alternativa C, principais clientes e fornecedores. Então, primeiro a gente olha informações financeiras, depois a gente olha principais clientes e fornecedores da empresa, e aí temos um empate técnico aqui entre as demais alternativas, que sejam principais contratos, acesso às informações, cláusulas de proteção no contrato de compra e venda, benefício fiscal do ágio mais valia na aquisição e impacto no resultado consolidado, com algo aí em torno de 13%, tá? Destaque realmente para informações financeiras. Então, faz sentido. Aparentemente, né, nosso público aqui
de pessoas e profissionais do departamento financeiro, né, ou profissionais que atuam em finanças e controladoria, contabilidade e áreas correlatas. Primeira coisa que a gente vai olhar ao pensar em uma aquisição são as informações financeiras do nosso target ou da nossa empresa a ser adquirida, né? Segunda coisa, a operação, principais fornecedores e clientes. E aí a gente olha o resto. Ok, muito interessante o resultado. Podemos seguir para a pesquisa de número 5, Kieran? Sim, mandei agora. Muito bem, pessoal. Pesquisa de número 5. Como sua empresa define a estratégia de reestruturação, incluindo M&A? E aqui podemos, de novo, escolher mais de uma opção. Alternativa A, baseado na missão da empresa, que pode ser algo como ser o maior do setor. Alternativa B, análise pelos acionistas. E aqui tem a ver com maximizar o retorno ao acionista. Alternativa C, análise pela administração da empresa. E por administração entendemos diretoria ou conselho, ou seja, as máximas instâncias de governança da companhia. Alternativa D, mudanças do mercado, ou seja, questões concorrenciais, questões de share, questões relativos ao setor. Alternativa E, necessidade de ganhar escala na indústria, ou seja, ganhos de escala. Alternativa F, necessidade de acesso a novas tecnologias. E G, não sei responder. Muito bem, pessoal, pelas nossas respostas, temos aqui algo muito próximo entre as alternativas B, C e D, com um leve destaque para a alternativa C, ou seja, análise pela administração da empresa, diretoria ou conselho, seguido muito de perto, aí, não falei, mas 21%, né? Então 20% análise pela administração da empresa, 18% alternativa B, análise pelos acionistas, 17% alternativa D, mudanças do mercado ou questões concorrenciais. E aí temos um empate técnico aí na sequência entre as alternativas A, E e F, ou seja, missão da empresa, necessidade de ganho de escala e necessidade de acesso a novas tecnologias. Então, pela nossa pesquisa aqui, o que parece é que a estratégia de reestruturação, incluindo M&A, parte da administração da empresa, diretoria ou conselho, né? Em segunda instância, dos acionistas, e muito próximo a isso, de uma mudança no mercado ou de questões concorrenciais. E com isso, encerramos aqui a nossa parte de pesquisa. Agradecemos a participação de todos. Permaneço à disposição para conversarmos aí sobre questões específicas de M&A e passo a palavra novamente ao Kieran. Muito obrigada, Kieran. Muito obrigado, Melissa. E acho que com isso agora estamos na apresentação com Léo. Léo, está com você. Vamos lá. Vocês estão vendo a tela aí, pessoal? Sim. Então, tá aqui. Bom, o propósito aqui da gente conversar um pouquinho sobre o tema de reestruturações por fusões e aquisições e trazer um pouco da nossa visão aqui, como funciona o processo de fusão e aquisição e quais são os impactos que eles podem trazer para as organizações, né? Inicialmente, é importante destacar, né, comentar sobre que, como parte do processo de M&A, num tema de reestruturação de negócio, né? Basicamente, as empresas, quando fala-se de reestruturação, elas pensam em recuperação de negócio em dificuldade ou mesmo de uma mudança de rumos, né, estratégicos visando o crescimento e geração de valor. Quando a gente fala um pouco de necessidade de reestruturação, a gente pensa logo em questões financeiras, né? Então, ou seja, as empresas precisam de recursos para viabilizar seus negócios. Seja a reestruturação do ponto de vista de empresas que estão performando mal, ou sejam reestruturações de empresas que estão performando bem, mas que querem, de fato, evoluir os seus negócios, diversificar os seus negócios, seus portfólios de produtos e serviços, e eventualmente, até de movimentos inorgânicos de aquisições, né?
as empresas precisam de caixa para isso, né? Precisam de recursos financeiros. E aí a primeira pergunta que vem é, bom, da onde vêm os recursos financeiros para financiar as reestruturações? A forma mais comum, empresas que estão em dificuldade financeira, que precisam, né, evoluir para poder eventualmente fazer um M&A mais na frente, a primeira iniciativa que a gente costuma ver são as reestruturações internas, né? Então, ou seja, eu faço primeiro uma reestruturação operacional financeira, visando, na reestruturação operacional, racionalizar custos, né, ganhar eficiência operacional, otimizar a minha estrutura de capital, etc., para que o dinheiro sobre, comece a sobrar mais, né? E depois você tem a reestruturação financeira, que basicamente é a renegociação do endividamento, as dívidas, etc. Nesse contexto, a discussão do M&A ela passa muito próxima, que ela tangencia muito essa discussão, porque ela é a forma, eventualmente, mais viável atualmente de se captar recursos, né? A gente tem basicamente, óbvio, tem várias formas de se captar recursos. As formas mais comuns, as 4 formas mais comuns são o aporte dos sócios, né? O próprio sócio botando dinheiro novo na empresa, mas aí tem um tema de risco e retorno, ou seja, a taxa de juros de mercado como está hoje, e o risco que o sócio assume em concentrar os seus recursos num negócio único faz com que eles tenham mais receio de colocar dinheiro, e o mercado financeiro hoje está propício para mercado financeiro de aplicação de renda fixa, está propício para quem tem recurso. Então o sócio eventualmente prefere botar dinheiro no mercado financeiro do que investir nos seus próprios negócios e com isso diversificar risco. Tem a captação de dívida, que é o mais tradicional, mais conhecido de todos, mas como a gente tem falado aqui, né, o custo financeiro hoje ele é proibitivo, né? Hoje a captação de dívida aí, uma captação bem feita, você vai pagar talvez 15 é taxa básica de mercado, vai pagar entre 20% e 25% se bem contratada, podendo chegar a 30% ao ano de custo financeiro, que é proibitivo. A outra forma seria o IPO, e aí a gente tem visto que o mercado de IPO está fechado no Brasil desde 2021, não acontece nenhuma operação nova de abertura de capital na Bolsa Brasileira desde 2021, então essa não é uma alternativa hoje. E o M&A passa a ser, então, uma alternativa bastante atrativa, porque, de fato, ela tem a possibilidade de se atrair investidores que têm interesse em expandir seus negócios e aí vender participação, etc. Então, as empresas hoje elas têm como alternativa de captação de recursos para financiar a sua reestruturação e, eventualmente, o seu crescimento, as operações de M&A, né? O M&A em si, a transação de M&A é uma transação complexa que carrega riscos, né? E precisa ser bastante bem planejada e avaliada, porém ela tem a capacidade de, efetivamente, de trazer bastante força e ganho para as empresas, né? Com originação de recursos. Esse é um movimento que requer muito cuidado por parte das duas partes, compradores e vendedores. Tem que ser um movimento planejado no detalhe para que ele dê certo. Depois eu vou mostrar para vocês aqui o quanto de transações de M&A que não deu certo, mas ainda assim é um movimento importante. E assim, o que é crítico, né? Eu vou detalhar isso um pouco mais para frente, mas o que é crítico para que o M&A dê certo alinhamento estratégico. Inclusive vocês responderam isso nas perguntas que vieram antes aqui do Kiran. Alinhamento estratégico, todas as avaliações prévias, né, que têm que ser feitas para se mapear riscos e valores. Então, ou seja, eu preciso fazer estudos preliminares antes do deal acontecer sobre quais são as sinergias que existem, onde tem geração de valor nesse processo, que riscos eu assumo, né, e como que eu trato esses riscos. Então, fazer também o planejamento do que vai acontecer do início ao fim do M&A, né? Também é importante avaliar aspectos culturais. A gente já viu inúmeros casos de negócios muito bem estruturados, muito bem planejados e não deram certo por questões culturais, né, entre as diferenças culturais entre as empresas adquirida e adquirente. E, como eu falei, o planejamento da integração pós-aquisição, porque é aqui que acontece a captura de valor, né? É sempre requerido, né, muito importante ter a participação de especialistas internos e externos, porque, de fato, o processo de M&A é um processo extremamente complexo, né, e longo. Eu vou entrar um pouco mais de detalhe nisso. No fundo, o que é o M&A, né? O M&A do termo M&A, Mergers and Acquisitions, em inglês, é fusões e aquisições. Então, o mais comum, o processo mais comum de fusão e aquisição é a aquisição, né? Então, a grande maioria
delas é a aquisição, e até sob o ponto de vista contábil, depois o Kira pode até explorar, sempre há uma aquisição independente se for um processo de fusão onde as partes tenham participações similares, né? Mas um processo mais comum é a aquisição. E aí, obviamente, é importante que essa aquisição tenha alinhamento estratégico, né? Tenha alinhamento de interesses durante esse processo para que haja, de fato, uma maior probabilidade de sucesso. Os processos de fusão também são comuns, não tão numerosos quanto as aquisições. Basicamente, eles se caracterizam por uma junção de dois negócios, né? A formação de um terceiro negócio a partir da junção de dois negócios, onde, em geral, os sócios têm participações similares. Podem ter similares ou não, mas, em geral, participações similares. E aí você tem, muitas vezes, operações onde há troca de participações societárias, que são os M&As sem caixa, que a gente chama. Não tem dinheiro novo no negócio, tem simplesmente troca de ações entre as partes, criando um negócio novo. São processos altamente complexos, mais uma vez, a clareza das informações, a honestidade no processo, a confiança no processo entre as partes é um fator primordial também para que as transações tenham sucesso, na medida em que, durante as diligências e investigações, assuntos vão aparecer e, se esses assuntos forem omitidos durante as fases iniciais, cria-se uma desconfiança que atrapalha a transação. Então, é muito importante que sejam processos claros, transparentes e sinceros, honestos, né? Envolvem as técnicas de negociação, então, obviamente, tem os assessores financeiros que necessários e muito importantes para esse processo nas duas partes, tanto compradora quanto vendedora. Empresas grandes têm as suas próprias estruturas de M&A, né? Então elas viabilizam as transações internamente, mas, em geral, os vendedores, que são empresas, no Brasil especificamente, são empresas mais familiares, com menos estruturas de gestão de controles, processos, governança, etc., é necessário que essas empresas tenham alguém profissional que ajude elas a conduzir esse processo. Para os vendedores... Oi, pode falar. Se poderia colocar, talvez, esse ponto... Talvez... eu estou até pensando aqui que acho que são poucos os processos, pelo menos processos grandes, que não são envolvidos especialistas para ajudar as empresas. Ou talvez tem algumas empresas que têm equipes internas, ainda para aquelas empresas que têm equipes internas que são focadas nessas aquisições e fusões, ainda assim, normalmente acaba sendo envolvidos especialistas para várias finalidades, seja negociar o contrato, seja identificar o target, fazer diligência, mas acho que é raramente que alguém faria uma dessas transações sem o input de terceiros. Você tem razão, você está certíssimo. E eu ressaltei o Brasil porque 85% aproximadamente das transações de M&A no Brasil envolvem empresas familiares pequenas e médias, né? O que significa isso? São empresas que não têm estruturas, então, tanto o vendedor necessita de apoio de especialistas, porque essas pessoas nunca fizeram operações de M&A, ou se fizeram operações de M&A foram muito pontuais ao longo da sua história, né? Então, esse é o perfil das empresas que são vendidas. Então, pelo lado do vendedor, é altamente recomendável, eu diria que é necessário o envolvimento de especialistas, tá? E aí eu falo especialistas, obviamente, a depender do tamanho e da complexidade da transação, especialistas podem ser diversos. Então, pode ter o assessor financeiro, que é o cara que faz o M&A, que conduz o M&A, tem o assessor de due diligence. Do lado do vendedor, ele pode fazer o trabalho, é recomendável, muito recomendável também o trabalho de vendor assistance, que a gente chama, ou sell side due diligence, né? Que é uma preparação da empresa para o processo de M&A, para receber a diligência do comprador. Você tem os assessores legais, que são também muito necessários, e nesse aspecto o Daniel vai falar bastante aqui, mas ter um assessor legal que conheça processo de M&A é super importante. A gente, às vezes, depara com empresas pequenas e médias que usam o advogado que cuida de ações de contingente trabalhista ou fiscal para fazer o M&A, e a gente percebe que isso traz uma consequência ruim para o processo de M&A. Muitas vezes o deal não sai porque os assessores legais não entendem no processo de M&A, não conhecem
os termos contratuais, etc. Então, a depender do tamanho da transação, muitos assessores podem ser envolvidos. É comum a gente ver, em poucos casos raros, transações bilionárias, transações muito grandes, onde as duas empresas são empresas grandes, tanto o comprador quanto o vendedor, e muitas vezes as questões de risco são administradas contratualmente. Então, por exemplo, é comum de ver processos de diligência muito simples, muito pequenos em transações bilionárias. A gente às vezes imagina que é o contrário, quanto maior a transação, mais diligência precisa fazer, etc. Mas como as partes negociam as garantias e a administração dos riscos via contrato, normalmente o trabalho do diligence é simplificado, né? Mas ainda assim requer advogados, bancas de advogados, requer assessores financeiros, requer toda a questão de tratamento contábil, né? Efeitos contábeis da transação, tanto no vendedor quanto no comprador, então precisa dos assessores contábeis também, etc. Isso. Uma coisa que acho interessante, nessas operações maiores, muitas vezes a empresa é listada e por a empresa estar listada numa bolsa de valores, ela tem a obrigação de divulgar uma série de informações até trimestralmente. Então, vocês têm os relatórios anuais, vocês têm as demonstrações auditadas, as informações trimestrais, então tem um volume muito grande de informações sujeitos a um processo de governança forte que dá muito conforto para quem estiver fazendo compra. Sem dúvida, sem dúvida. Quanto maior o deal, se forem empresas listadas, capital aberto listadas, elas têm que fazer uma divulgação, obviamente depois que a estratégia está definida e que o movimento está definido e aprovado pelas assembleias de sócios, etc., a divulgação das informações. Esse é um ponto importante também. Muita gente me pergunta, fala, puxa, mas eu preciso fazer diligência, a empresa é auditada? Esse é um tema super, super interessante e importante. O fato da empresa ser auditada não exime da necessidade de se fazer diligência, né? E por que disso? A auditoria, obviamente, traz um nível de conforto sobre as informações contábeis bastante alto. Então, quando você está olhando as informações contábeis, os números lá apresentados foram auditados e trazem um conforto. Todavia, o processo de M&A ele usa como base conceitos que não são contábeis, né? Então, por exemplo, quando a gente fala a empresa vai ser precificada pelo múltiplo do EBITDA. Que EBITDA? Qual é o EBITDA? Qual é o conceito de EBITDA que se usa? EBITDA, pela própria definição dele, é um cálculo contábil, né? É um cálculo matemático, né? Só que no conceito de M&A existem os temas de você fazer a normalização desse EBITDA em função de operações não recorrentes, não operacionais, de operações extraordinárias, etc. Então, é necessário se fazer uma análise do EBITDA do ponto de vista de normalização, e que isso é um trabalho de due diligence. Outro tema importante é o tema da dívida líquida. O que é dívida líquida? Né? Que nas operações de M&A, as transações são que a gente chama debt cash free, ou seja, sem caixa e sem dívida, mas não existe uma definição. O que é dívida? Então, dívida é só a dívida bancária? Dívida é a dívida de parcelamento tributário? É um fornecedor em atraso, é uma dívida? Então, todos esses conceitos têm que ser analisados durante a diligência. Da mesma forma, o capital de giro, que também faz parte, é um componente importantíssimo de operações de M&A, porque tanto ele impacta no fluxo caixa descontado e a dívida também, né, para a definição do valor da empresa, mas também está em contrato como cláusula de ajuste de preço. Então, o capital de giro. O que é capital de giro? Na literatura contábil não tem uma definição clara do que é capital de giro para fins de uma negociação, né? Outro tema importante é a diligência de empresas. Ela, na parte tributária e trabalhista, ela considera, a Leila vai falar, mas considera os riscos não materializados, né? Ou seja, as exposições que podem se tornar uma contingência no futuro, mas que ainda não foram identificadas, mapeadas e autuadas pelas autoridades fiscais. Então, consequentemente, não é objeto da auditoria. Então, tudo isso, né, quando a gente fala de diligência em empresa auditada, é extremamente importante, ainda que a empresa seja auditada, né? Só para terminar esse slide rapidinho aqui, pessoal, no fundo, a operação de M&A tem um propósito único, que a partir desse propósito a gente acha justificativas diferentes. Até uma das perguntas que o Kiran fez foi relacionada a isso, né? O propósito de uma transação de M&A é criação de valor, né? Criação, realização e preservação de valor. Léo, o que significa isso? Bom, significa que
quando eu estou falando que eu vou, por exemplo, ganhar mercado, eu quero entrar num mercado novo, ou que eu quero diversificar meu portfólio de produto, ou que eu quero verticalizar uma operação, né? No fundo, o que eu quero fazer com isso? Eu quero crescer. A empresa quer crescer, quer gerar mais rentabilidade, quer ganhar mais eficiência operacional. Para quê? Para gerar valor aos sócios, né? Então, o propósito principal de uma transação sempre é essa: criação, preservação e realização de valor. Aí a gente tem várias justificativas para fazer, seja pelo lado do vendedor, seja pelo lado do comprador, estão listadas aqui que eu não vou ler, depois vocês vão ter acesso a esse material. Tá? Fatores críticos de um processo de M&A também estava nas perguntas isso daqui, e aí vale a pena comentar. Como eu cheguei a falar no comecinho da minha apresentação aqui, impressionante, mas 2/3 das transações de M&A não geram o valor esperado pelos investidores, pelas partes, né? Puxa, mas esse número é super alto? Sim, é super alto, né? E a gente fez um estudo global sobre isso e mapeou que os principais fatores que levam a esse insucesso nas transações são esses que estão listados aqui, né? Falta de alinhamento da estratégia corporativa, ou seja, o movimento de M&A, aquisição, não está prevista na estratégia corporativa, então é super crítico que isso seja feito, né, esse alinhamento da estratégia com a aquisição. Falta de planejamento e preparação adequada, né? Não existe os estudos que eu mencionei no começo, estudo de valor, sinergias, plano de integração, tudo isso não é feito preliminarmente, você deixa para fazer durante a aquisição ou depois da aquisição, quando já é tarde, né? Que a gente chama de excesso de otimismo no valor da empresa. Então, fazer avaliações adequadas do negócio e, eventualmente, usar mais de um método de avaliação, né? A gente falou lá, também na pergunta do Kiran, qual é o método que vocês usariam para fazer a avaliação da empresa que está sendo adquirida? Fluxo caixa contado, múltiplo de EBITDA, valor contábil dos ativos. No fundo, o ideal é você usar pelo menos 2 métodos. Os mais comuns que a gente vê no mercado são o fluxo caixa descontado e o múltiplo de EBITDA ou o múltiplo de receita, depende, o múltiplo, né? O método de múltiplo. Então, para que se faz isso? Para você ter uma visão clara de qual é o valor efetivo desse negócio. Como que eu negocio nessa faixa de valor, esse intervalo de valor, né? Uma gestão adequada do processo inteiro de ponta a ponta. Então, ter alguém que cuide, se dedique a acompanhar o processo de ponta a ponta, garantir que os assessores estão envolvidos adequadamente, garantir que a informação flua durante as fases do M&A de forma eficiente, que todos tenham todas as informações necessárias para tomar decisão, etc., né? A diferença cultural, também já comentei, muitas vezes o insucesso de uma transação é porque a cultura de uma organização não bate com a cultura da outra e isso cria um ambiente de disputa entre as equipes, né? Então, isso é ruim para a organização. E o foco no processo, como eu falei, né? Então, assim, governança, estudo é super crítico. Fala aqui, esse número é assustador, dizendo que 2/3, porque eu fico imaginando o tempo, dinheiro que se gasta para realizar, e acho que muitas vezes a grande notícia sai, tipo, que foi a empresa A comprou a empresa B, ou realizaram uma fusão, e tipo, vamos dizer, mas a notícia no aviso de fechamento do acordo, que é um grande momento do evento, mas o que você está mostrando aqui que não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é o trabalho duro que leva um bom tempo para integrar as operações. Exatamente. Vamos lá, né? Quase metade das transações de M&A no Brasil são oportunísticas, tá? O que significa isso? A empresa não tem uma estratégia definida de aquisições, passou uma oportunidade que os donos da empresa adquirente, os investidores, né, entendem que pode ser uma boa oportunidade, eu vou lá e faço a aquisição. Sem planejamento, sem estudo preliminar, fazem uma diligência mais ou menos, o resultado disso não pode dar certo, né? Raramente isso dá certo. Então, aquelas transações que são planejadas, cujo movimento de crescimento inorgânico está alinhado à estratégia corporativa, né? Ou seja, é previsto na estratégia corporativa o crescimento inorgânico. E qual foco, qual direcionamento, qual setor, que tipo de empresa, qual perfil, qual o tamanho do cheque que eu vou fazer, que percentual eu pretendo ter, quem vai fazer a gestão dessa empresa depois que eu adquirir. Ou seja, o planejamento dizer assim, mais da metade do sucesso de uma transação é o planejamento,
né? São os estudos preliminares. Depois, obviamente, tem que fazer uma boa precificação, tem que fazer uma boa diligência e tem que botar a gente depois para fazer a integração. Esse é outro tema super importante. A geração de valor que eu falei no começo ali, ela só acontece quando você, de fato, integra as operações, né? Quando você faz aquelas sinergias que eu previ lá no começo acontecerem de fato. Então, a integração ela precisa começar da empresa adquirida, na empresa adquirente, ela precisa começar antes mesmo do deal fechar, né? O planejamento dela e assim, a execução tem que ser D+1, né? Fechou a transação, já bota o time todo para trabalhar no processo de integração. Aí você consegue, de fato, capturar muito valor. E isso é o que a gente vê que não acontece. Então, às vezes você vê empresa que foi adquirida 2, 3 anos atrás e a empresa continua lá, standalone, separadinha, como uma investida individual, como se ela fosse uma operação separada. Não fez sinergias de estrutura administrativa, não fez sinergias de receita, né? Otimização de estruturas da área comercial, venda de produto, alinhamento de portfólio de produtos e serviços. Não é feito nada disso, né? Então, como é que você vai capturar valor? Simplesmente você pagou por um negócio e está operando separado, né? Então, é muito importante. Por outro lado, a gente vê aqui as operações de M&A que deram muito sucesso, né? São essas que tinham alinhamento estratégico. A gente chama de aquisições com foco na expansão de capacitação, né? Capability driven, ou seja, eu sou especialista em um negócio, para que eu possa, de fato, entrar no cliente e ser mais relevante no meu cliente, eu preciso adquirir um outro negócio que é complementar ao meu, né? Quando o deal é feito numa sistemática onde há complementaridade de negócio, de capacitações, a tendência é que o deal seja de muito sucesso. Planejamento e preparação, criação de valor com propósito, cuidado na atenção e atenção à cultura e às pessoas. Isso aqui é extremamente importante, né? Como eu falei, aproveitamento do conhecimento acumulado. Ou seja, aquelas empresas que seguiram essa listinha aqui de ações durante toda a fase de um movimento inorgânico, essas têm uma chance grande de ter sucesso no movimento de M&A. Tá? O movimento de M&A é complexo, demorado, né? Demanda tempo, demanda envolvimento das pessoas, da organização, ele consome recursos, né? É um processo que tem muitas etapas, desde a decisão da venda ou da compra, né, até o fechamento da operação e depois na fase de integração. Isso pode levar, da execução da transação, um período razoável seria entre, eu diria 1 ano, 1 ano e meio. Isso é o tempo mais normal. Tem transações que fecham em 6 meses? Raríssimas, mas tem. Tem transações que fecham em 9 meses? Tem. Mas, em geral, também tem transações que fecham em 2 anos, 2 anos e meio. Então, em geral, esse processo leva aproximadamente 1 ano para ser concluído, né? Nessas várias etapas. Por isso que é importante o foco e a dedicação e o uso de especialistas, né? Fases críticas, né, do processo de aquisição, onde, eventualmente, a grande maioria das transações que não dão certo nesse momento que ela acontece, que ela não dá certo é no momento da diligência, né? E por que disso? Porque até a diligência, basicamente, é a troca de informações, o comprador pede um pouco mais de detalhes para fazer uma oferta não vinculante, e essa oferta não vinculante, a vinculação dela está, né, dependendo do trabalho de diligência para confirmar as informações, etc. Então, é super importante que essa etapa especificamente é super importante para o sucesso da transação. Como está dito aqui, né, cerca de 50% das transações de M&A avaliadas não se concretizam. Isso tem outro fato. Não só 2/3 das que se concretizam não dão certo, mas aproximadamente metade das que são avaliadas não são concretizadas. E por que não são concretizadas? Porque na fase de diligência descobre-se muitos temas que, né, ou modificam o valor ou modificam as condições da transação. E aí uma das partes não aceita a modificação daquelas condições, né? Os principais objetivos do investidor quando está fazendo uma diligência buy-side, uma diligência de compra, é aprofundar o conhecimento sobre o negócio da empresa, mapear, identificar e quantificar riscos, né? Confirmar aquelas premissas que ele recebeu para fazer a avaliação inicial que está na oferta não vinculante, na non-binding offer, né? Então, as informações que ele recebe ali, ele confirma o valuation dele, né? Entender qual é o ambiente de governança que essa empresa tem,
né, o nível e qualidade dos controles internos, a qualidade das informações contábeis e financeiras, né, os sistemas que ela usa e que tipo de investimento eu preciso fazer para elevar o nível de governança dessa empresa, né? E também, finalmente, para poder avaliar quais são as sinergias e alavancas de valor que existem nessa transação e que vão ser capturadas pós-aquisição, né? As áreas de diligência são inúmeras, né? As mais comuns são a contábil, financeira, tributária e trabalhista, e é legal. Mas, dependendo do tipo de negócio do setor, elas podem também cobrir a área ambiental, recursos humanos, tecnologia da informação, compliance, lavagem de dinheiro, operacional e mercadológica, segurança cibernética, etc, etc. A lista é longa. Tá? E por que essa fase é tão crítica, né? Por que a gente vê que metade das sanções não vai adiante e esse fato acontece durante a diligência? Porque na diligência se identifica muitos temas que, de fato, alteram as condições da transação oferecidas na oferta não vinculante. Então, temas comuns que se identificam nas diligências, né, de aquisição são esses que estão listados aqui, né? Informalidade nas operações, fragilidade do ambiente de controles internos, a contabilidade não está de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, né? Tem muito operação registrada em rede de caixa, transações dos sócios registrados na empresa e vice-versa, da empresa não registradas, contratos não registrados, falta de análises contábeis, etc., qualificação das pessoas, falta de qualificação das pessoas, às vezes a agressividade tributária, a empresa, né, ela deliberadamente, né, adota práticas tributárias que não são adequadas, não estão de acordo com a legislação para pagar menos imposto, e isso gera um nível de contingência elevado, né? Inexistência de processos formais de avaliação de risco, ou seja, tem uma lista inúmera de temas que impactam aqui as diligências e que acabam fazendo com que o investidor não siga adiante no processo, né? Então, esses temas todos aqui, eles geram esses impactos aqui para os investidores. Então, dificuldade de entender o negócio, falta de confiança para poder identificar os riscos e mapear os riscos, etc., falta de confiança nas informações que foram prestadas, e isso traz uma percepção de que o comprador está sendo enganado, as informações não estão completas, não dão a eles a satisfação e a confiança necessária para fazer a transação, né? Dificuldade de aprovação dos comitês de investimento, etc. Esses temas aqui são basicamente os principais motivos para esse sucesso nas transações. Você ia falar aqui? Estava pensando aqui quantas vezes que a gente fica discutindo surpresas após transação, e aí você tem e aí você tem, normalmente tem cláusulas contratuais para endereçar esses temas. E eu fico imaginando se tivesse esse tipo de surpresa no meio depois da transação, e se não tivesse as cláusulas contratuais que já previam esse tipo de discussão, aí é muito pior. Tipo, às vezes você tem razão. Eu já vi uma ou duas que não tinha previsão, tipo, e era arrasadora, porque tipo, acabou com o valor da empresa, mas normalmente já está previsto, a empresa protege, que já foi identificado e já tinha cláusulas contratuais para proteger. Não, perfeito. Sua colocação é perfeita, tanto que eu trouxe aqui exatamente uma outra fase crítica, que é a discussão de contratos, né? Então, a diligência ela é extremamente relevante para você levantar todos os assuntos que precisam ser tratados em contrato, né? Obviamente que ela tem uma série de outras consequências, ela impacta preço, ela impacta condições de pagamento, ela impacta, por exemplo, garantias que precisam ser obtidas nos contratos, etc. Então, fazer uma boa diligência vai trazer os subsídios necessários, adequados, para você poder fazer um bom contrato e isso evitar disputas futuras. A gente aqui na PwC atua também em processo de disputa pós-transação e a gente nota, assim, a grande parte desses processos de disputa decorrem de uma diligência mal feita e de um contrato mal feito, mal redigido, né? No fim das contas, as partes negociaram uma coisa e os documentos da transação refletem uma outra coisa, né? Então, é super importante, mais uma vez, até a participação dos assessores legais nesse processo. O contrato, a fase de contrato ela é bastante complexa, justamente porque ela tem que refletir
tudo que foi negociado por um longo período de tempo entre o comprador e o vendedor, de forma objetiva, né? Com as definições claramente redigidas no contrato, né? Então, a participação, essa fase do SPA e a participação de advogados é bastante desafiadora. A gente precisa entender quais são as nuances da transação, como se define valor, como se ajusta valor, que garantias tem para temas de risco, né? Tudo isso tem que estar refletido em contrato. As condições de pagamento, em geral, as negociações prevêem, a depender do tipo de transação, estruturas complexas de recompra de participação ou compra de participação, direito de saída do comprador ou do vendedor, em havendo a decisão por eles mais à frente, opções de compra de participação ou venda de participação para o sócio nesse processo, que são essas condições que a gente está falando aqui, put call, option, drag along, tag along, etc. Então, o contrato é uma fase complexa do processo e muitas vezes até há transações em que no contrato as coisas desandam, né? Porque na hora de formalizar as partes não chegam a acordos. Vale comentar também que não é só um contrato, a gente está falando aqui do contrato de compra e venda, que é o SPA, normalmente o Share Purchase Agreement, mas a transação pode ter outros contratos ainda, né? Por exemplo, se tem um ativo que não vai fazer parte da transação, mas que vai ser alugado pela empresa, então tem um contrato de aluguel. O contrato de permanência dos sócios, muitas vezes o comprador quer que os sócios fiquem como gestores, né, como executivos da empresa depois da transação, tem que ter um contrato específico com eles, né? Contratos de não concorrência, então, os sócios que saem do negócio, ou mesmo os que ficam, têm que assinar um contrato de concorrência. Então, tem vários contratos no M&A e são extremamente importantes de serem avaliados. Tá? E depois, assim, essas são as fases mais críticas do processo. Eu não sei como é que está meu tempo aí, Kiran, acho que já estourou, né? Acho que você já estava no limite do tempo aqui. Tá. Eu até trouxe alguns dados aqui, se me der mais 2 minutinhos. Isso, tranquilo. Aqui Não, só para mostrar para vocês um pouco do que como é que está o mercado de M&A atualmente. A gente tem visto, né, nos últimos anos o M&A sofrendo bastante. Então, a gente teve o recorde do volume de transações em 2021. Aí tivemos uma queda de aproximadamente 6% do volume de transações de 21 para 22, 17% de queda de 22 para 23, né? 23 para 24, um leve aumento de 4%, e agora nós estamos crescendo 13% nesses primeiros 7 meses desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Tá? O que é uma indicação muito bacana, uma indicação importante de uma retomada dos M&As no mercado brasileiro, a despeito dos cenários que a gente tem visto aí, cenários globais e locais, né? Tarifas dos Estados Unidos, todas as questões geopolíticas globais, a própria tema de reforma tributária, que ainda tem muita indefinição local. Então, a gente tem visto que, apesar desse cenário ruim, a gente tem visto aí uma retomada do mercado de M&A. Essa lâmina aqui, ela mostra basicamente que quem está fazendo o processo de M&A no Brasil são as empresas nacionais estratégicas. Tá? Então, quando a gente olha a participação aqui de multinacionais nos movimentos de transações de M&A, ele está aqui na casa de 19% há algum tempo, né? Desde 2021, chegou a ser 17% em 2021, que é a época da pandemia, né? Então, o grande comprador de empresas no Brasil são as próprias empresas brasileiras, e quando a gente olha a participação de fundos de private equity, né, que são os investidores financeiros, também a participação deles é baixa e estável ao longo do tempo. Então, ou seja, quem está fazendo compras no Brasil são os estratégicos. O estratégico é aquele que opera no mesmo segmento da empresa que ele está comprando. Uma empresa de energia comprando uma empresa de energia, uma empresa de mineração comprando mineração e assim por diante. Então, a gente vê que a própria empresa brasileira é que está consolidando, buscando eficiência operacional, buscando crescimento local. Dos investidores estrangeiros, quem mais investe no Brasil disparado é os Estados Unidos. Os Estados Unidos continua sendo o principal investidor no Brasil. Depois tem esses países aqui, eles trocam um pouco de posição, mas sempre França, Reino Unido e Canadá estão sempre entre os primeiros colocados aqui de investimentos no Brasil. Do ponto de vista de setores, a gente tem visto aqui, por exemplo, tecnologia, que sempre foi um setor que dominou e continua dominando o volume de transações do mercado brasileiro, teve uma queda até relativamente importante. Saúde, engenharia e construção também foram outros setores bastante afetados. Por outro lado, que os setores que estão crescendo e puxando esse crescimento para 2026, 2025, são... Espera aí que o pessoal saiu minha tela aqui, só um minutinho, pessoal.
São os consumo, varejo, setor financeiro, financial services, né, instituições financeiras, o agronegócio, em algumas soluções de agronegócio, tem demonstrado resiliência também, apesar da tarifação de produtos agrícolas, e entretenimento e mídia. Esses são setores que se destacaram aqui, estão se destacando nesse primeiro período aqui. Bom, pessoal, acho que é isso. Acho que eu falei demais aqui, eu falo rápido, o conteúdo é bastante extenso e o tempo é bastante escasso. Né? Exatamente. Exatamente. Então, darei para falar sobre aqui um dia inteiro, né? E se deixar, eu falo, porque eu gosto pra caramba do que eu faço, mas o tempo é escasso. Espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa interessante para vocês. Estou à disposição para as perguntas e quiserem me procurar, meu contato está aqui também. Será um prazer atendê-los aí para discutir mercado de M&A, operações de M&A a qualquer momento. Obrigado, pessoal. Obrigado, Léo. E acho que estamos recebendo várias perguntas aqui. Aí, se quiser dar uma olhada nas perguntas que estão chegando, e aí, se quiser, depois das entrevistas, a gente volta para discutir essas perguntas do público. Aqui. Tá legal. Legal. O Daniel está conosco? Estou aqui, Kiram. Legal, Daniel. Então, Daniel, você pode nos falar um pouco das motivações que você tem visto de reestruturação? Que tipo de cenário que você tem visto e que tipo de movimentação jurídica que isso consiste? Perfeito, Kiram. Para responder sua pergunta, eu acho importante trazer uma diferenciação entre uma reestruturação societária interna, que ocorre dentro do grupo empresarial, de um processo de M&A. O processo de M&A é muito mais complexo porque ele envolve um processo de negociação, né? Você normalmente tem grupos econômicos distintos. Quando a gente está falando, Kirian, de uma reestruturação societária interna, o drive, o motivador, ele costuma ser muito uma questão de redução de custos administrativos. Então, normalmente, você encontra uma série de empresas, uma série de subsidiárias que não fazem sentido do ponto de vista econômico. Então, você pode implementar uma reestruturação para poder enxugar esse quadro de empresas. Um outro motivador, Kirian, que a gente vê com bastante frequência, são questões operacionais. Então, é comum, por exemplo, numa empresa que tem atividade tanto de manufatura quanto de distribuição, que se faça uma segregação dessas atividades. E vemos também, Kiram, motivadores de reestruturações societárias por motivos fiscais, ou seja, avalia-se que, do ponto de vista fiscal, faz sentido você implementar uma reestruturação societária. Só para te cortar, quando você estava falando, eu fiquei pensando aqui, todas aquelas reestruturações que foram criadas no passado, dado o ambiente fiscal que existia, onde certas estruturas logísticas e segregação de empresas estava, um benefício fiscal de ICMS, especialmente, e agora com reforma que podem sumir. Então, talvez estamos prestes a ver mais uma onda de reestruturações dado essa reforma tributária. Exatamente. Você acabou de lembrar que um grande motivador no futuro próximo de reestruturações societárias que vai ser a reforma tributária, né? Então, muito provavelmente, depois que os especialistas jurídicos tributários conseguirem mastigar as nuances da reforma tributária, isso vai gerar um impacto, certamente, nas reestruturações. Agora, no processo de M&A, o motivador principal, como o Léo Deloso muito bem colocou, é a geração de valor, né? É um objetivo de crescimento inorgânico com um fim de geração de valor. E nos projetos de M&A, é muito comum que se tenha reestruturações societárias como um step anterior, né? Algo prévio que precisa ser implementado. Então, por exemplo, quando a gente vê uma empresa que tem linhas de negócios distinto e o comprador só quer comprar uma dessas linhas de negócio, você precisa fazer um isolamento desses ativos que vão compor a empresa a ser adquirida. Então, algo que a gente vê muito comum é, por exemplo, uma cisão dessa empresa para que a empresa resultante da cisão
possa carregar os ativos que vão ser adquiridos. E aí você pode fazer uma compra e venda direta de participação societária dessa empresa que resultou da cisão. E lembrando que, cara, no contexto de M&A, a gente está diante de uma figura muito mais complexa, porque envolve, né, negociação do preço de compra e a importância do advogado para poder acompanhar esses projetos. Legal. E nos explica por que precisa do jurídico numa reestruturação? Quando a gente está falando de uma reestruturação societária interna, ou seja, fora de um contexto de M&A, o advogado é muito importante porque é ele que vai implementar os atos societários para você concretizar a reestruturação, né? Então, normalmente, você tem atas de Assembleia Geral para poder aprovar a operação, tanto na incorporada quanto na incorporadora, protocolo e justificação, mas não só isso, Kiran, é sempre importante também, nessas reestruturações societárias internas, que se faça uma análise de viabilidade, ou seja, quais são os impactos que a reestruturação pode gerar. Será que a empresa incorporadora possui todas as licenças da empresa incorporada? Talvez você precise mapear isso para você não gerar algum tipo de stop operacional. Ou seja, no dia D+1, quando for implementado, você garantir que a empresa incorporadora tenha, de fato, todas essas licenças. Já no projeto de M&A, o advogado ele é imprescindível desde os primeiros momentos, desde o momento que se envia, por exemplo, uma oferta não vinculante. E aí a gente tem uma série de termos que a gente utiliza no contexto de M&A, como Letter of Intent, NBO, Memorandum of Understanding, que são justamente esses instrumentos jurídicos para você criar as bases da operação. Normalmente eles costumam ser não vinculantes. E, sob o ponto de vista do comprador, Kiran, como esses processos de M&A eles são demorados e custosos, é muito importante o comprador tentar negociar um prazo de exclusividade. Ou seja, você se assegurar que durante aquele período a empresa target não vai estar disponível para outros potenciais compradores. Isso é uma garantia do comprador de que ele vai investir tempo e recursos e, se ele não identificar nenhum big issue durante o processo de diligência, ele vai continuar com o processo de aquisição. Legal. E você pode nos falar um pouco sobre as definições jurídicas numa aquisição e também alguns dos instrumentos jurídicos utilizados? Claro. Bom, normalmente, num processo de M&A, você tem o comprador e o vendedor, né? Que são os polos, digamos assim, opostos, mas você tem também a empresa target, né? A empresa target, ela costuma aparecer nos contratos vinculantes da transação como a interveniente anuente, né? E as formas jurídicas que essa transação pode correr são diversas. A forma mais comum é o contrato de compra e venda de participação societária direta, né? Mas é muito possível também você vislumbrar um cenário que o comprador simplesmente aumenta o seu capital na empresa target através de um contrato de investimento e passa a ser o detentor majoritário, ele passa a ser o sócio majoritário daquela transação. Outras formas, Kiran, que o M&A pode adotar é uma compra e venda direta de ativos. Nesse caso, você está comprando diretamente ativos da empresa-alvo e não a empresa-alvo em si. E algo que a gente observa que se esquece com bastante frequência é que, pela legislação brasileira, numa compra e venda de ativos, você pode também ter um risco de sucessão, de forma que a simples compra de ativos pode fazer com que a empresa adquirente responda por eventuais contingências da empresa vendedora dos ativos. E outras formas também são trocas de participação societária, como o Léo falou, numa operação que não envolve cash, e
cisões em corporações também são formas de se implementar um M&A. Legal. E uma coisa, é interessante que estava refletindo aqui sobre um dos seus comentários, é que, na realidade, sempre tem 3 partes envolvidas. Tem o comprador, o vendedor e o target, tipo, a empresa em si. Pode ser que os objetivos de administração da empresa talvez não sejam alinhados com o vendedor. Tipo, então, e talvez isso pode ser parte da fricção que pode ter nessa história. Isso, Kira, é muito interessante esse ponto que você chamou a atenção, e esse ponto ele é mais crítico em mercados mais maduros, como os Estados Unidos e a Inglaterra, por exemplo. Por quê? Porque o capital lá no exterior ele é muito mais pulverizado. É difícil de você encontrar um controlador único. E isso pode significar que os objetivos da administração são diferentes dos acionistas. Tanto é que é muito mais comum no exterior você ouvir falar dos hostile takeovers, né? São as aquisições hostis, quando a administração da empresa target não quer ser vendida. Aqui no Brasil a gente tem uma situação um pouco diferente, porque aqui o capital costuma ser mais concentrado, ou seja, são empresas de dono, de forma que existe um alinhamento maior entre os acionistas e a gestão, porque no final das contas são os acionistas majoritários que vão conseguir nomear a administração da empresa. Legal. E pode nos falar um pouco da importância da diligência legal antes de realizar uma reestruturação e o que é resultado que normalmente dá essa diligência jurídica? A diligência legal ela é importantíssima para primeiro você mapear todo. Acho que cortou o som aqui para mim. Talvez a nossa conexão com Daniel talvez está cortada momentaneamente. Vamos esperar para ele voltar. Opa, voltou. Daniel está cortando o seu som. Ainda está cortando o som aqui de Daniel. Daniel, ainda temos um problema de som com Daniel. De repente a gente poderia responder alguma pergunta, Kira, enquanto o Daniel se reconecta. Isso, pode ser. Vamos ver. Eu não sei se alguém tem visto alguma pergunta do público. Senão, eu vou passando aqui para as perguntas do público. Vamos ver. Tem uma pergunta aqui de Célia Gregório perguntando se o vendedor pode desistir no meio do processo, se sim, quais são os impactos. A resposta é sim, tipo, talvez esse processo de... Porque normalmente, na hora que você tem a diligência sendo feito, e aí muitas vezes tem temas... e aí tem temas que são sendo identificados, e, por exemplo, identifica-se uma contingência tributária grande e quem estiver comprando quer uma garantia completa sobre esse tipo de risco. E aí pode ser que o vendedor não quer dar esse tipo de garantia, mas porque no meio, até finalizar o contrato e assinar o contrato, pode ter desistência de qualquer um dos dois partes, porque esses termos do contrato são críticos para endereçar as preocupações dos dois lados. Eu posso falar um pouquinho sobre a minha experiência nesse sentido? Isso. Teve uma pergunta, inclusive, que eu respondi no chat aqui, eu não me lembro agora quem foi a pessoa que perguntou, mas eu vejo daqui a pouquinho, de quanto tempo dura uma transação dessas em média?
Pessoal, o que eu respondi? Eu nunca vi uma transação dessas, né, de M&A complexa, durar menos de 3 meses. E eu já passei por uma transação que durou mais de 2 anos, que era um portfólio inteiro que estávamos vendendo na época, né? Em média, uma transação de M&A costuma durar entre 6 meses, 6 a 12 meses. 6 a 12 meses é um período normal. E num período de 6 a 12 meses, gente, muita coisa pode acontecer, né? Existem muitas condições que podem ser alteradas. Então, voltando aqui à nossa pergunta da Célia, se o vendedor pode desistir, ele pode desistir não apenas pela condição que o Kieran comentou, né, de alguma coisa que é encontrada na due diligence e que vai determinar novas condições dentro do contrato, mas também, por exemplo, por alteração de condições de mercado, de condições macroeconômicas. Então, eu passei pessoalmente por uma transação, nós estávamos vendendo um determinado ativo que estava dentro de uma SPE, e a transação durou mais de 6 meses, as condições macroeconômicas mudaram e o vendedor entendeu que o valor do ativo não era mais aquele, era um valor acima daquele que tinha sido negociado. Então, houve, de fato, um desestímulo para que se continuasse com aquela transação naquele formato, né? E, então, recebemos a mensagem aqui que o Daniel está tentando se reconectar, pessoal. Enquanto isso, a gente vai respondendo aqui as perguntas. Mas, como eu dizia a vocês, o que acontece é que dentro desses 6 a 12 meses podem mudar condições de todas as formas possíveis, né? Então, coisas que se encontram na due diligence, condições macroeconômicas, o valor mudou a parte daquilo que tinha sido negociado, qualquer das partes pode desistir a qualquer tempo, ainda que se tenha um acordo vinculante, tá? O que pode acontecer dentro de um acordo vinculante é, eventualmente, algum tipo de penalidade, mas não é impossível de que haja uma desistência por qualquer das partes. Eu já vi acontecer diversas vezes. Então, só colaborando aí com a resposta, Kieran. Muito obrigada. Legal. E temos uma pergunta aqui de Luiz de Carvalho, perguntando sobre, dificuldade com a intenção. Especificamente, ele comentou aqui sobre o earn-out. Eu acho que o earn-out é muito interessante, porque na discussão de valores, você fica discutindo quanto que vale a capacidade da empresa no futuro para gerar fluxo de caixa. A gente viu que o principal modelo de valorização é fluxo de caixa futuro. E aí, dos dois lados, elas têm visões diferentes da capacidade da empresa a gerar um fluxo de caixa futuro. E aí, uma das soluções de uma diferença de opinião é onde você coloca, então, vamos colocar uma cláusula que chama de earn-out, onde é feito um pagamento adicional se a empresa atende critérios pode ser receita ou lucro no futuro, e aí tem um prazo de medição que pode ser 1 ano, pode ser vários anos, e essas cláusulas normalmente ajudam em termos de discussões de valorização que normalmente são baseadas no fluxo de caixa futuro. Então, são bastante comuns essas cláusulas de earn-out para alinhar essas discussões de valorização. Eu posso falar um pouquinho sobre a minha experiência com o earn-out também, Kieran? Isso. O Daniel conseguiu voltar? Daniel? Consegui voltar. Peço desculpas aqui, mas minha internet simplesmente resolveu parar de funcionar. Estou aqui conectado pela internet do celular. Tranquilo, Daniel. É comum. Acho que cortou enquanto você estava dando sua resposta da última pergunta. Certo. Você repete, Kieran? Isso. Acho que estava falando sobre... a gente estava falando da importância da diligência legal e o resultado disso durante um processo de aquisição. Perfeito. Bom, Kieran, a diligência legal ela é fundamental por vários motivos, né? Principalmente porque algumas transações dependem da aprovação de determinados órgãos reguladores, né? O mais comum é o CAD. O CAD é o órgão responsável pela defesa de concorrência aqui no Brasil, e determinadas transações, todo o processo de M&A, pela definição da Lei de Defesa da Concorrência, é um ato de concentração. E determinados atos de concentração dependem da prévia anuência do CAD,
certo? Qual é o requisito hoje para que uma transação ela possa ser submetida ao CAD? Um dos grupos econômicos envolvidos tem apresentado um faturamento bruto no ano anterior de 75 milhões, e o outro grupo envolvido tem apresentado esse faturamento de 750 milhões, né? Então, através da diligência, a gente consegue identificar se a transação ela está sujeita ao CAD ou não. Muito se fala do CAD, mas a gente precisa lembrar também que tem uma série de outros órgãos reguladores que você pode, por exemplo, precisar da anuência. Então, por exemplo, a gente já participou aqui de transação envolvendo empresas de satélite que você precisou da autorização da Anatel para poder concretizar a transação. E aí a gente pode imaginar também outras áreas de negócios, como energia, que precisaria da autorização da ANEEL, defesa, que precisaria do Ministério da Defesa. Então, mapear esses requisitos ele é extremamente importante. Mas não só isso. Através da diligência, e aqui eu vou focar principalmente na diligência legal, você consegue ter um raio-x da situação jurídica da empresa. A gente analisa tanto a empresa sob o ponto de vista societário, para ver se está tudo ok, se os livros dos acionistas estão formalmente preenchidos. A gente avalia contratos comerciais, financeiros, avaliamos também propriedade intelectual, ter certeza que as marcas e patentes da empresa que será adquirida, elas estão registradas corretamente perante o INPI. Analisamos processos cíveis, tributários, trabalhistas, e aí eu faço uma diferenciação, Kiran, entre as contingências materializadas e as não materializadas. O Léo Deloso comentou também na apresentação dele, né? Na diligência jurídica, a gente normalmente vai focar nesses processos judiciais administrativos, que seriam as contingências materializadas, enquanto os assessores fiscais e tributários e trabalhistas, e aí a Leila vai poder falar disso com muito mais propriedade do que eu, vai identificar as contingências não materializadas, que podem ser, inclusive, até mais importantes do que as materializadas. E aí, por aí vai. A gente avalia também os imóveis da empresa para ver se os registros estão corretos, se existe algum tipo de pendência, se a gente está tratando de imóvel rural, já que hoje, pela legislação brasileira, existem determinadas restrições para que empresas estrangeiras adquiram empresas que sejam proprietárias de imóveis rurais, e por aí vai. Então, eu diria que a diligência é uma das fases mais importantes dentro do processo de M&A, para que o comprador ele possa ter ciência dos riscos que ele vai estar assumindo ao adquirir a empresa. Agora, Kiran, um ponto que muitos participantes do M&A se esquecem é que o vendedor ele também pode fazer uma diligência prévia, que é o que a gente costuma falar no mercado como sell side due diligence. O objetivo da diligência do vendedor ele vai ser um pouco diferente do comprador. O vendedor ele vai querer antecipar potenciais problemas que o comprador eventualmente poderia apontar na diligência dele e tentar resolvê-los o mais rápido possível. Então, isso permite uma eficiência, uma velocidade na transação muito grande. Legal. E é interessante aqui, você estava falando do benefício de do vendedor fazer essa diligência prévia para antecipar os temas, porque muitas vezes essas operações eles podem levar bastante tempo e esforço. Você pode nos explicar um pouco sobre os fatores que podem levar tempo e esforço? O que a gente observa, e um dos pontos que pode travar, talvez, a negociação do M&A é a discussão dos documentos da transação, principalmente o contrato de compra e venda de compra, né? O contrato de compra e venda de participação societária, o SPA. O que a gente observa, Kiran,
a gente costuma atender muito clientes estrangeiros, investidores estratégicos estrangeiros, e a percepção de risco do investidor estrangeiro vai ser muito diferente da percepção de risco do vendedor, principalmente se a gente está diante de empresas familiares. Então, vou dar um exemplo aqui clássico. A empresa familiar costuma contratar determinados funcionários através de pessoa jurídica. Na visão do vendedor, isso é um risco aceitável. Só que na visão do comprador, não. E aí as partes precisam chegar a um consenso sobre como endereçar esse tema. Será que o vendedor ele vai responder por eventuais passivos trabalhistas, caso no futuro um desses PJs entrem com uma reclamação trabalhista? E mais, será que isso vai ter, por exemplo, um efeito no preço de compra? Porque, por exemplo, se o comprador ele resolve transformar todos esses PJs em funcionários, né, regidos pela CLT, empregados, o custo da aquisição vai ser diferente. Isso precisa ser colocado na balança. Passivos tributários é outro tema que costuma gerar bastante polêmica entre comprador e vendedores, e isso pode atrasar, sim, a transação, né? Então, na visão do vendedor, determinado planejamento tributário corresponde a um risco administrável, mitigável. Na visão do comprador, isso pode ser um pouco diferente. Opa, isso aqui é um risco que eu não estou disposto a aceitar. Logo, você, vendedor, precisa me dar uma garantia caso essa contingência estoure no futuro. E a gente sabe que essas garantias, elas têm um custo, né? Normalmente, o comprador ele vai tentar buscar a garantia mais líquida possível, uma fiança bancária. Outro instrumento que a gente utiliza bastante é um contrato de escrow, no qual você retém o valor da contingência numa instituição financeira que presta o serviço de escrow, e você vai liberando esse valor na medida em que o prazo prescricional das contingências vai chegando ao seu fim. Então, outro ponto que leva tempo também para poder ser discutido entre as partes é justamente a garantia que o comprador vai exigir para poder se proteger das contingências da empresa-alvo que está sendo adquirida. Legal. Muito obrigado, Daniel. E o tempo está correndo aqui, talvez se você poderia nos falar sobre dicas para quem está pensando em realizar uma transação, tipo, o que você iria falar para quem está planejando uma transação? Eu concordo com o Léo Deloso quando ele fala que um dos principais pontos que precisam ser observados é o planejamento. O planejamento e a contratação de assessoria especializada, né? Não só jurídica, como também financeira, fiscal, trabalhista. E falando especificamente, Kieran, da assessoria jurídica, de contratar uma especializada, porque a gente vê que é muito comum a empresa querer contratar o advogado local para poder auxiliar numa transação de M&A. Tem todo um vocabulário, uma técnica jurídica por trás de uma transação dessa, e aí, nesse caso, só um especialista mesmo para poder dar conta. Então, minha recomendação principal seria essa: planejamento e contratação de assessoria especializada. Então, legal. Muito obrigado, Daniel. Leila está conosco? Sim, Kieran. Legal. Leila, então, você pode nos falar então, da importância dos profissionais da área fiscal nesses processos de reestruturação? Claro, bom, vamos lá. A gente, como o Daniel dividiu, a gente pode estar falando de uma reestruturação num contexto de M&A ou de uma reestruturação interna.
Nos dois casos, os profissionais tributários, eles são importantes, porque numa reestruturação no contexto do M&A, ele tem toda a complexidade que o Léo trouxe lá no começo, então tem toda a parte da preparação, da diligência, da estruturação daquele M&A e os aspectos fiscais, eles vão acompanhar a transação como um todo, né? Do começo até o final e até o pós, até após a aquisição, com a implementação de eventual da reestruturação em si. Então, o profissional ele é importante na medida em que você tem, no contexto do M&A, toda a parte da diligência e tanto o Daniel quanto o Kiran mencionaram aqui as questões de riscos não materializados fiscais, trabalhistas e previdenciários que podem impactar tanto as questões de sucessão quanto o valuation daquela empresa, né? E num contexto de uma reorganização interna, por exemplo, é muito importante porque a depender de como essa reestruturação ela é feita, o impacto tributário ele pode ser diferente. Então, se a gente não toma cuidado, uma reestruturação mal feita pode impactar num risco de perder um prejuízo fiscal, por exemplo, ou então ele pode gerar uma tributação que poderia ter sido feito diferente se a empresa tivesse verificado e se preparado do ponto de vista tributário, considerado os aspectos tributários quando pensou na reorganização. Então, acho que, em resumo, tanto num contexto de M&A quanto no contexto de uma simples racionalização da estrutura, se atentar para as questões tributárias é de suma importância. Legal. E vou aproveitar aqui e trazer uma pergunta de Luiz Alberto Junques, que fez aqui. Ele está perguntando no cenário que o Brasil teria essa grande alteração devido à reforma tributária, e qual é o caminho sugerido para fins de considerar os impactos da reforma no fluxo de caixa, na avaliação das empresas? Você pode nos falar um pouco sobre esse efeito? Eu acho que essa questão é super importante, né? Porque a gente tem, por exemplo, o Léo falou que uma das formas de avaliação aqui é o múltiplo de EBITDA. E hoje a gente tem esses números impactados pelas leis tributárias, pelas regras tributárias atuais, que são diferentes do que a gente vai ter nos próximos anos, né? Então a gente vai entrar aqui agora num período de transição até 2032, e a partir de 2033 a gente entra com a reforma tributária em pleno vigor, os tributos vão ser diferentes do que a gente tem hoje. Tem setores que vão ser muito mais afetados do que outros, mas todo mundo vai ser afetado. Então, analisar o impacto da reforma tributária no contexto do M&A, do valuation da empresa, é de suma importância, e não é todo mundo que está fazendo isso. As pessoas, né, você vê muitas vezes os compradores se atentando única e exclusivamente a como isso está hoje, hoje o as-is, que a gente chama, ele está impactado pelas regras tributárias atuais, mas o impacto que a reforma traz é gigantesco. Por exemplo, no setor de serviços, o aumento da carga ele vai ser relevante. E hoje a gente tem algumas empresas que têm um impacto lá de tributos sobre serviços, que é de PIS/COFINS, muitas vezes no cumulativo, a 3,65, ISS no máximo a 5, e vai passar a ter um CBS, um IBS que pode chegar a 26%. Obviamente, com tomada de crédito, que hoje não está no radar dessas empresas. Então, é de suma importância esse planejamento e o estudo
do impacto da reforma no valuation da empresa. Isso é de suma importância. Outra questão super importante aqui no contexto da reforma é o fim, um dos objetivos, né, aqui da reforma, que é equalizar a regra de forma geral no Brasil. A gente não vai ter mais incentivos fiscais, né? Esses incentivos fiscais locais, eles vão acabar com a reforma tributária. Então, hoje, e aí falando agora num contexto não só de M&A, mas também de reestruturação interna, a gente vê as empresas mapeando, né? Existem muitas vezes estabelecimentos ou entidades jurídicas, CNPJs espalhados pelo Brasil, considerando incentivos fiscais e que muitas vezes tem um custo logístico, porque ele está localizado num lugar por conta do incentivo fiscal, mas ela tende distribuir para outra localidade do Brasil. Com o fim do incentivo fiscal, faz sentido esse CNPJ estar localizado naquela jurisdição, ou esse estabelecimento está localizado naquela jurisdição. Então, a gente vê também um estudo aqui tributário, do ponto de vista de reforma, que considera a racionalização da estrutura ante o fim dos incentivos fiscais. Isso também é super importante. Legal. E eu imagino que nessas estruturações, das coisas que você faz é esta parte de planejamento fiscal, para imaginar os reflexos fiscais que a reestruturação vai trazer. Você pode nos falar alguns dos pontos principais que considera numa reestruturação? Claro, Kiran. Bom, a gente... O reflexo fiscal, os pontos tributários relevantes, eles vão depender muito do tipo de reestruturação que a gente está considerando. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma reestruturação pós-aquisição para gerar a dedutibilidade do ágio, por exemplo, a gente tem que se preocupar com quem vai sobreviver àquela incorporação, e aí basicamente a gente está falando de uma incorporação, né? Então, a gente vai se preocupar em quem está sobrevivendo àquela incorporação, qual é o efeito na empresa sobrevivente, ou qual é o efeito da empresa que vai ser liquidada com a incorporação, aonde que está o prejuízo fiscal, eu consigo tomar o benefício do ágio, considerar o benefício do ágio, das mais-valias também, e manter o meu prejuízo fiscal, tudo isso vai depender de uma análise de como essa incorporação vai ser feita. Esse é um exemplo. Outro exemplo a gente pode estar falando de uma reestruturação que antecede um M&A. E aí a gente, por exemplo, o Daniel trouxe o cenário em que tem uma compra e venda de ativo. Essa compra e venda de ativo ela pode ser estruturada via uma cisão ou via um drop-down, que é a contribuição, né, de criação de uma subsidiária com aqueles ativos que vão ser objeto do deal, ou então a simples compra e venda de um estabelecimento. Aqui a gente tem que entender não só os tributos, o imposto de renda, a contribuição social, que é a maior preocupação quando a gente está falando, por exemplo, de um ágio, mas a gente tem que entender, por exemplo, quais são os impactos atuais de ICMS, por exemplo. Tem impacto no crédito, tem impacto para incentivo fiscal. Quando eu separo, por exemplo, um estabelecimento no carve-out e aquele estabelecimento é beneficiado por um incentivo fiscal, qual é o impacto disso? Como eu vou levar os empregados? Tudo isso tem que ser considerado no detalhe para evitar um custo desnecessário e aproveitar a maior eficiência dessa estrutura. Legal. E você pode nos falar um pouco sobre o envolvimento do especialista fiscal nas várias fases do deal que Leo explicou? A importância do especialista fiscal, ela é durante todo o processo. Então, quando a gente está falando lá no comecinho do deal, na preparação, o Daniel falou, na preparação da non-binding offer, é importante você ter um especialista para garantir que, primeiro,
todas as premissas daquela transação, elas estão devidamente consideradas ali. Esse documento, ele ainda não é um documento vinculante, mas ele determina premissas da transação, como que vão ser as garantias, por exemplo, obviamente que não no detalhe, mas como é que aquelas garantias vão ser consideradas, quem são as partes. Às vezes você vê transação em que eles... a NBO está assinada por partes que não são as partes que vão fazer a transação. Então, isso depois dá uma dor de cabeça para ajustar e pode impactar, inclusive, no seu planejamento tributário. Então, o especialista fiscal ele é importante desde essa fase, e aí durante todo o processo com as diligências tributárias, trabalhistas e previdenciárias, a gente... O Léo trouxe aqui que grande parte das transações aqui são de empresas das targets, são de empresas familiares. É muito comum nesse tipo de target a gente identificar cenários de controles internos fracos, governança, que não é uma governança que a gente está acostumado a ver em empresas grandes, e tudo isso pode gerar riscos tributários relevantes, riscos trabalhistas relevantes, PJs, como o Daniel trouxe, podem impactar o valuation, não só o risco de sucessão, como o valuation da operação. Então, a gente identifica, é comum a gente identificar que em empresas desse porte, riscos que às vezes inviabilizam o deal. E, às vezes, são riscos de procedimento, né? Compliance, e são riscos geralmente desconhecidos. Eles não são os riscos materializados, que os advogados olham, mas eles são riscos não materializados. Então, a gente analisa os procedimentos que essas empresas adotam do ponto de vista tributário, trabalhista e previdenciário, para tentar identificar potenciais exposições que ainda não se materializaram, mas que podem vir a se materializar. E como isso é importante para previsão de proteção no contrato e também para impacto na avaliação dessa empresa e no preço dessa transação. Desculpa, pode ser. Eu ia falar só da importância na revisão do contrato de SPA, porque o time aquele advisor que fez a diligência, é importante que ele revise o SPA para ver se todas as proteções estão adequadas, considerando o que foi identificado na diligência. E também o processo de estruturação daquele deal, né? Muitas vezes a transação é uma transação complexa, ela envolve carve-out, envolve uma reestruturação pré-deal, e depois você tem toda como isso vai ser previsto nos contratos. Se existe contrato transitório de prestação de serviço, é importante também isso ser avaliado do ponto de vista fiscal. Então, o especialista fiscal ele é importante durante toda a fase do processo. Legal. E acho que Daniel tinha comentado, e você também, sobre essas contingências não materializadas, ou seja, não teve identificação para o fisco do problema, e isso que muitas vezes essas contingências fiscais são são grandes. Aí você pode nos explicar um pouco sobre essas contingências não registradas e a relevância que eles teriam no deal? Claro, bom, essas contingências, ou exposições, elas podem derivar de planejamentos tributários agressivos adotados pela empresa para reduzir tributação. Elas podem, então, por exemplo, créditos que são indevidos e que a empresa se apropria. Às vezes elas podem derivar de desconhecimento mesmo da legislação ou interpretação da legislação de uma maneira diferente do que a autoridade fiscal entende. Então, as causas podem ser diversas. E aí, como elas podem ser relevantes, porque o período de decadência aqui no Brasil, o período que o fisco pode avaliar e autuar essa empresa, ela é de 5 anos. Né? Então, você tem um grande período aí aberto para o fisco revisar, avaliar e
potencialmente autuar aquela empresa. As multas que o fisco pode autuar, elas também são relevantes. Isso tudo se junta à exposição, levando a valores que podem ser muito relevantes no contexto de uma transação. Por exemplo, tem empresas que uma questão que pode impactar a classificação fiscal que a empresa dá a determinado produto, o NCM, por exemplo, ela impacta a tributação para vários tributos diferentes. Se a classificação está errada, por exemplo, e por consequência a tributação está errada, aqui a gente pode ter um risco de 5 anos somado a multa, atualização por juros, que pode gerar, muitas vezes, numa exposição que é maior do que a transação. Isso já aconteceu. Legal. E talvez agora, na área tributária, tem vários tipos de ramos dentro da área tributária. Já falamos que da reforma tem a parte direto e indireto. E serão necessários, então, especialistas de vários ramos, tipo, dependendo da operação, pode ter impacto, então, de vários tipos de impostos diferentes? Sem dúvida. Então, se a gente está falando de um M&A, né? Se a gente está falando do M&A, é super importante a empresa estar assessorada por especialistas tributários das diversas áreas, e aí também, obviamente, vai depender da complexidade daquela empresa, né? Dos tipos e da operação dela, dos tipos de tributos que essa empresa está sujeita. Então, você pode ter profissionais que olham imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, IPI, impostos na importação, os profissionais da área previdenciária, profissionais da área trabalhista. Você pode ter... A gente falou um pouquinho aqui no começo da importância de estimar os efeitos da reforma tributária, né, dali para frente. Então, você pode ter profissionais que são especialistas em reforma tributária para rodar estudos que tragam uma estimativa do impacto da reforma no resultado dessa empresa. Você tem também profissionais de reestruturação tributária que vão olhar a estrutura desse deal, analisar o ágio, analisar a viabilidade desse ágio e como é a melhor forma de se obter os benefícios gerados por esse prêmio a ser pago na transação. Então, você pode ter profissionais das mais diversas áreas do tributária trabalhando num M&A. Legal. E você pode nos falar sobre alguns principais exposições fiscais identificados e qual que seria a forma para o comprador se proteger contra esses riscos? Bom, a gente tem aqui, como eu falei, né? É bem comum a gente ter riscos derivados de compliance. Então, você pode ter interpretação incorreta da lei, aplicou alíquota errada, tomou crédito de tributo indevidamente, considerou despesa indevida. Por exemplo, quando a gente está falando de empresas familiares, é muito comum acontecer uma confusão patrimonial entre os donos da empresa e a própria empresa. O Léo falou lá no começo que é comum você ver despesas ali dos donos na empresa. Isso pode gerar, às vezes imóveis, isso pode gerar algumas contingências relevantes, essa confusão patrimonial. Ou a interpretação incorreta da legislação, entendimento incorreto da legislação. Do ponto de vista trabalhista, a gente tem, e previdenciário, a gente também tem essa questão de PJs que o Daniel falou, ele costuma ser um assunto bem relevante do ponto de vista de número mesmo, de valor, em determinados deals de determinadas áreas. E aí, como é que a empresa ela pode se proteger? Você tem a conta garantia, o escrow,
que o Daniel falou um pouco, ela é a forma mais líquida, tanto ela quanto o holdback, que é quando o comprador ele segura com ele uma parte do preço e ele vai soltando. Então você tem essa forma, ou o escrow que você deposita, né, no banco. Essas são as formas mais líquidas, mas ao mesmo tempo são formas que o vendedor tem mais restrição de aceitar, porque o dinheiro não chega nele no princípio, ele vai sendo liberado na medida em que aquelas exposições vão sendo, vão sofrendo decadência, né? Você tem também, em alguns casos, o vendedor ele não dá, ele não aceita dar nenhuma forma de proteção, isso acontece, e aí simplesmente é descontado do preço, né? Você vê o comprador simplesmente descontando do preço as exposições que ele entende relevantes. Outra forma são as representações e garantias. Então, o vendedor ele representa tudo que está certo na empresa, e aí, se alguma coisa acontecer de forma diferente, o comprador pode pedir uma indenização por quebra de representação e garantia. Então, a indenização é uma outra forma de proteção. Essas são as formas mais comuns. A gente vê em deals internacionais, por exemplo, Kiran, seguros de M&A. Então, a gente vê isso bastante em deals internacionais, europeus, seguradoras que seguram esses SPAs. Então, o comprador ele contrata um seguro, às vezes o vendedor ele obriga que o comprador contrate um seguro para ter a proteção de eventuais riscos. Isso ainda é muito novo no Brasil, mas a gente já está começando a ver um movimento também nesse sentido. Então, essa é uma outra forma de proteção que a gente vê começando a aparecer aqui no Brasil, o seguro de M&A. Legal. E alguma sugestão, recomendação para quem estiver pensando numa forma, tipo, numa reestruturação, seja com terceiro, seja interna, o que você recomenda? Bom, acho que se a gente está falando de um M&A, é crucial a assistência, né, por especialistas, então que os compradores, principalmente, mas também os vendedores estejam assistidos e assessorados por especialistas das mais diversas áreas. Quando a gente está falando de uma reorganização interna, essa assessoria é super importante também, porque às vezes existem complexidades ali do ponto de vista tributário que elas são perdidas e geram algum impacto que a empresa não estava esperando por conta do simples desconhecimento ou porque não mapeou aquele problema. Então, entender os potenciais impactos tributários antes de seguir com a reorganização é super importante, porque muitas vezes existe um outro caminho, existe uma outra alternativa para reorganizar aquele negócio e chegar a um resultado similar ao que queria, mas de uma forma mais eficiente. Legal. Eu acho que talvez temos tempo para alguma pergunta do público. Não sei se alguém quer comentar algum comentário do público ou não. Tem aqui um outro comentário da reforma tributária. E na semana que vem vamos discutir, vamos ter um evento para discutir a reforma tributária, que acho que tem bastante impacto. Tem um aqui do Elian, né, que pergunta isso. No atual cenário da reforma tributária, como seria o processo objetivo do M&A? Aqui, nesse caso, o que seria importante? Porque quando a gente está falando de M&A, quando a gente está falando de diligência, por exemplo, a gente olha o histórico, né? Os riscos históricos. O impacto da reforma seria uma estimativa do impacto futuro naquele negócio. Então, é um trabalho mais de modelagem
tributária para que se encontrem ou se estimem os potenciais impactos da reforma no modelo financeiro e na avaliação daquela empresa. Isso, e talvez, acho que já estamos chegando no final do nosso tempo aqui, talvez eu só vou pedir comentários finais, tipo reflexões finais. Talvez, Leila, começando com você, algum comentário final do mundo de reestruturações? Olha, Kira, acho que a mensagem é uma das questões mais importantes aqui, quando pensando, né, além de tudo que a gente já falou, de assessoria e tal, as empresas precisam estar cientes do impacto da reforma tributária para fins do modelo operacional. Então, a semana que vem vai ter uma sessão específica para isso, mas é de suma importância que a reforma seja projetada e modelada no M&A. Isso é uma coisa que a gente não vê os compradores fazendo com tanta frequência. Então, a gente pode... e isso, com certeza, vai impactar o custo daquela operação dali para frente. E os impactos começam já a partir dos próximos anos, né? São impactos de curto prazo. Então, considerar uma análise detalhada de reforma tributária, acho que é uma dica aqui importante quando a gente está falando de M&A. Isso, eu estou até pensando, inclusive, para as empresas que nem estão pensando em M&A, porque vai impactar o fluxo de caixa deles de qualquer jeito. Isso sem dúvida. A revisão do modelo operacional e da estratégia, a logística, tudo isso tem que ser revisto. Porque, como eu falei, você tem diversas empresas que têm estabelecimentos distribuídos no Brasil por conta de incentivos fiscais que não vão mais existir. Então, aquela operação que está num determinado lugar, ela não vai mais ser necessária naquele determinado lugar, né? Legal. Muito obrigado, Leila. Melissa, algum comentário final? Obrigada, Kieran. Eu gostaria de comentar que transações de M&A são geralmente longas e complexas. E existem camadas de risco, pessoal, que não necessariamente são capturadas durante a due diligence. Inclusive, as sinergias projetadas geralmente são difíceis de ser atingidas ou o timing projetado de obtenção das sinergias geralmente não é cumprido. Então, são transações que a gente precisa tomar muito cuidado, fazer muita atenção, não só a contabilização, mas a estratégia como um todo. Tá? E fico à disposição para responder aí quaisquer perguntas que a gente não tenha conseguido responder durante o webcast. Muito obrigada a todos e obrigada, Kieran, pelo convite. Obrigado, Melissa. E Daniel, algum comentário final? Queria passar 3 recados para 3 audiências distintas, né? Os compradores, os vendedores e os administradores das empresas envolvidas. Para os compradores, eu queria passar o recado que é muito importante investir nos documentos iniciais da transação, a NBO, a LOI, porque é a partir dele que você vai determinar as premissas e isso vai evitar muito ruído ao longo da transação. Para os vendedores, eu queria passar o recado de que não deixe só na mão do comprador a diligência. Faça também a sua diligência, antecipe os riscos que podem ser apontados ao longo da diligência do comprador e quanto mais cedo você mitigá-los, melhor. Isso vai dar um outro nível de agilidade à transação. E para os administradores, queiram lembrar que o dever de diligência ele é uma obrigação dos administradores prevista na lei das SA. Então, a realização da diligência ela é importante até para o administrador se desincumbir desse dever de diligência e ter certeza de que a decisão que ele tomou foi uma decisão informada e identificando todos os riscos que aquele processo pode ocasionar. Legal. Muito obrigado, Daniel. Leo, algum comentário final? É só chamar atenção aqui para a necessidade de se fazer processo estruturado de M&A, né, necessidade de elementos estratégicos, estudos preliminares de valor, de geração de valor, de riscos, etc.
para que as transações que vocês estejam envolvidos possam ter sucesso, né? O nosso papel aqui é ajudar os clientes a viabilizar as transações de sucesso e a gente está à disposição de vocês para qualquer necessidade que tenham. Excelente, muito obrigado, Léo. Aí, lembrando todo mundo que semana que vem, 9 horas na quarta-feira, coloca na sua agenda, tudo quarta-feira, 9 horas, vamos falar sobre a reforma tributária, do ponto de vista fiscal, contábil e sistemas. E chegamos ao ponto mais importante, quando o Rael vai anunciar vencedor do prêmio. Olá, Kyrian. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço pela participação em nosso evento. Hoje a vencedora do nosso prêmio do chocolate foi a Aline Turola, da cidade do Rio de Janeiro. Eu peço que, por gentileza, aguarde um contato nosso. Parabéns, Aline. Já vamos entrar em contato com você e espero ver todos e todas na quarta-feira que vem, às 9 horas. Até lá. Obrigado.